Olá, pessoal! Eu sou o professor Evânio. Essa figura linda que está aí na tela é o cara que vos fala e vamos hoje para mais uma aula de Química, desta vez com as propriedades fundamentais do átomo. Bom, pessoal, falando de número atômico. O número atômico é representado pela letra Z, em maiúsculo, e equivale ao número de cargas positivas que se tem no núcleo de um átomo. Ou seja, o número atômico é equivalente ao número de prótons. Falando também de número de massa, que é representado pela letra A, em maiúsculo. Pessoal, o número de massa é a junção de todas as partículas que há no núcleo do átomo. Ou seja, o número de massa é a soma do número atômico com o número de nêutrons. Observe que aqui o elétron não é levado em consideração como massa, uma vez que a massa de um elétron é cerca de 1.836 vezes menor que o próton. Desse ponto de vista, a massa do elétron se torna desprezível. Pessoal, vamos ver a representação de um átomo. Observe, levando em consideração que o X simboliza um elemento qualquer, um elemento da tabela periódica, o número de massa, quando representado, vem sempre do lado esquerdo, na parte superior, e o número atômico do lado esquerdo, na parte inferior. Veja bem, o elemento carbono tem número de massa 12 e o número atômico 6. O elemento químico sódio tem número atômico 11 e número de massa 23. O elemento químico cloro possui massa 37 e número atômico 17. E o elemento químico nada mais é que o conjunto de átomos de uma mesma espécie química. E falando de isótopos, nós temos o conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Observe nessa representação os 3 hidrogênios. O primeiro com o número de massa 1 e número atômico 1. Observe o segundo, que o número atômico continua sendo 1, mas a massa equivale a 2. E o terceiro hidrogênio com também o número atômico 1, mas número de massa 3. Veja que o número atômico não muda, ele é a identidade química do elemento. Ou seja, qualquer elemento químico que possua o mesmo número atômico se trata da mesma espécie. Aqui, o número de massa diferencia devido à diferença no número de nêutrons. Pessoal, isótopos são 2 ou mais átomos que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Observe que na natureza também há os isóbaros, é claro que com menor importância para a finalidade química. Os isóbaros são os conjuntos de elementos que possuem em comum o mesmo número de massa, por isso que aqui eu destaquei a letra A. Também na natureza se encontram os isótonos, espécies químicas que possuem em comum o número de nêutrons. Como eu disse, isóbaros e isótopos não têm a mesma importância em aplicação química que os isótopos, uma vez que os isótopos equivalem ao mesmo número de prótons, ou seja, a identidade do átomo. Também nós temos os isoeletrônicos, que são as espécies que têm em comum o número de elétrons. E falando em elétrons, nós também temos os íons, são as espécies químicas eletricamente carregadas. Observem o esquema. Pessoal, os átomos são espécies químicas neutras. Ao perder elétrons, a espécie química vai ficar com excesso de carga positiva, uma vez que o elétron é negativo. A espécie química com excesso de carga positiva é chamada de íon, mais especificamente cátion. E quando o átomo ganha elétron, ele vai se tornar um íon com excesso de carga negativa, que neste caso é chamado de ânion. Observe, pessoal, o esquema dos íons. Nós temos aqui uma representação do átomo de sódio. Veja aqui do lado esquerdo que o sódio, o átomo neutro, possui 11 cargas positivas e 11 cargas negativas, ou seja, 11 prótons e 11 elétrons. No total também ele possui 12 nêutrons. Se o átomo de sódio perder um elétron, ele vai transformar num íon de sódio. Veja que na representação o íon que perdeu o elétron é menor que o átomo de origem.
uma vez que, ao perder carga negativa, o excesso de carga positiva atrai com mais força a eletrosfera. E aí, a espécie que antes era um átomo neutro encolhe um pouquinho, porque agora se tornou um íon eletricamente positivo. Ou seja, todo íon positivo tem o seu raio reduzido se comparado com um átomo neutro de origem. Neste caso, o íon continua com 11 prótons, mas agora apenas com 10 elétrons. Veja um outro esquema do átomo de cloro, que aqui ele possui um total de 17 prótons e 17 elétrons. Se a espécie química cloro ganhar um elétron, veja que o número de cargas positivas continua a mesma, mas a carga negativa aumenta em uma unidade, vai para 18. Neste caso, a espécie química tem uma expansão. Veja bem, pessoal, a expansão não é apenas porque entrou um elétron. Claro que isso interfere, mas quando a espécie química ganha um elétron, veja que esse elétron vai entrar na eletrosfera. E ali já existem elétrons, né, com carga negativa. E sabemos que carga negativa com carga negativa se repele. Então, quando a espécie química recebe um elétron, esse elétron que entra acaba tendo repulsão com os demais elétrons e nisso a eletrosfera se expande. Então, o íon negativo, que é chamado de ânion, sempre terá o seu raio maior que o átomo de origem. Pessoal, vamos ficando por aqui. Se gostaram da aula, deixa seu joinha. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva para que possa nos incentivar a continuar produzindo material desse tipo. Divulguem o máximo que puder e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau.